Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre plano de estudo tutorado, sexto ano, volume 3, semana 1. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural. Habilidade, classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos e múltiplos de, e divisores de, e fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Conteúdos relacionados, múltiplos de um número natural. O objetivo das atividades dessa semana é desenvolver o conceito de múltiplos dos números naturais. Então vamos para as atividades da primeira semana. Atividade 1. Qual número devemos colocar em cada tijolo de empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja um número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Então, nós temos aqui a pilha de tijolos, né? Onde nós temos alguns números que estão faltando. Falou o quê? Que o resultado da operação matemática realizada entre os dois números adjacentes, os dois números que estão ao lado de uma mesma linha, seja o número que está ou deverá estar logo acima deles. Então, aqui nós temos o número 3, aqui nós não temos número, temos o número 2 e temos o número 5 e também não temos o último número aqui. Então, vai ser, eu vou usar os dois números de baixo, na operação dos dois números eu vou encontrar o número de cima. Então, vamos lá, se aqui eu tenho 3, o outro número que eu vou colocar aqui, para que eu possa encontrar o mesmo resultado, 3 aqui em cima, será o número 1. Por quê? Porque 3 vezes 1 é igual a 3. Então, encontrei o número 1 aqui, esse quadradinho que está faltando. Mesma coisa. 1 vezes 2, eu encontrei o número 2. Do outro lado, eu tenho 5, aqui em cima eu tenho o resultado 0 e aqui eu tenho um valor que está faltando. Qual o número que eu vou multiplicar o 5 que o resultado vai ser 0? Vai ser o número 0. Por quê? 5 vezes 0 é igual a 0. Então, eu resolvi a primeira linha. Aí você vai continuar resolvendo até encontrar o último tijolo aqui. Vamos passar para o número 2. Vamos relembrar. Responda as perguntas seguintes. Pergunta A. As tabuadas são finitas ou infinitas? Nós sabemos que os números eles são infinitos. Se os números são infinitos, a tabuada ela é finita ou infinita? Aí você vai analisar se ela é finita ou infinita e vai responder. Letra B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Então, toda vez que eu pegar um número, pode ser qualquer número, multiplicar por 1, qual que vai ser o meu resultado? Aí você vai analisar e vai responder. E toda vez que eu pegar qualquer número e multiplicar por 0, qual será também o meu resultado? Aí você vai analisar e vai responder. Letra C. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Então, vamos primeiro analisar a tabuada. Aqui nós temos a tabuada de 2. Aqui nós temos a tabuada do 3. E nós temos a tabuada do 6. Nessa tabuada está faltando aqui, ó, 2 vezes 0. Que 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. E 6 vezes 0 é 0. Então, aqui nós temos a tabuada de 2. Por que de 2? Porque eu ando de 2 em 2. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
E aqui a tábua do 3, eu ando de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. A tabuada do 6, aqui eu estou andando de 6 em 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Então, eu tenho a tabuada do 2, eu tenho a tabuada do 3 e eu tenho a tabuada do 6. Agora, vamos para as perguntas. Os números 6, deixa eu voltar aqui para a gente acompanhar onde está. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Então, nós vamos lá, olha. Então, esses números estão na tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 36 e 60. Por que ele está na tabuada do 6? Aí você vai analisar e vai responder a primeira pergunta. Vamos passar para a segunda. Os números 6, 12, 18, 21, 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você pode explicar que tipo de relação esses números possuem com os números, com o número 3? Então, ele aparece em qual tabuada? Na tabuada do 3. Por que ele aparece na tabuada do 3? Você vai analisar e vai responder também a segunda pergunta. Vamos passar para a terceira. Os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? Então, ele aparece em qual tabuada? Na tabuada do 2. Por que ele aparece circulado na tabuada do 2? Aí você vai analisar e vai responder. Lembre-se que nós estamos estudando sobre a matéria de múltiplos de um número natural. Múltiplos é o quê? São os números que multiplicam. Então, você vai analisar e vai responder as atividades. Vamos passar para a próxima pergunta. Qual é o nome dado aos números obtidos por meio da multiplicação de um número por 2 e por 3 e por 6? Então, está perguntando referente às tabuadas, que nós tivemos a tabuada por 2, por 3 e por 6. Como é chamado? Aí você vai analisar e vai responder. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada? O que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Então, você vai analisar também e vai responder. Sistematizando os conceitos. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado de múltiplo dos números que foram multiplicados. Exemplo: 3 vezes 3 é igual a 69. 69 ele é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 13. Por quê? Porque ele multiplica por 3 ou por 13. O resultado daria 69. Então, é chamado de múltiplo. Atividade 3. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, pediu para você escrever letra A, múltiplo de 4, letra B, múltiplo de 8, letra C, múltiplo de 40. Os múltiplos são os números que multiplicam. Então, você vai começar pelo número 0, porque 4 vezes 0 é 0. Depois você vai multiplicar o 4 por 1. 4 vezes 1, 4. Então, você vai escrever os 5 primeiros múltiplos do número 4. Aí você vai analisar e vai responder. Sempre começando pelo número 0, que é o primeiro múltiplo do número 4. Na tabela abaixo, pinte de amarelo os múltiplos de 2. Coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela.
Então, lembre, pediu 3 coisas. Múltiplos de 2, que vai ser na cor amarela. Múltiplos de 3, que vai ser representado pela letra T. E múltiplos de 6, que vai ser representado pela letra S. Então, o múltiplo de 2, eles andam de 2 em 2, começando pelo número 0. Múltiplos de 3, eles andam de 3 em 3, começando pelo número 0. E múltiplos de 6, eles andam de 6 em 6, começando pelo número 0. Aí você vai separá-los e responder as atividades depois. Ó. Depois que você separar aqui no quadro quais são os múltiplos de 2, de 3 e de 6, aí você irá responder as perguntas. Pergunta A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Então, depois que você terminar de resolver o quadro, você vai anotar os números que ao mesmo tempo estão pintados de amarelos e também estão marcados com a letra T. Aí você vai anotar todos os números que você encontrou. O que isso quer dizer? Aí você vai analisar e vai responder. Só voltando aqui para explicar, olha, aqui em cima falou o quê? Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado de múltiplo dos números que foram multiplicados. Então, 3 vezes 13 deu 69. Então, ele é múltiplo de 3 e múltiplo de 13. Isso vai ajudá-lo a responder a pergunta. O que isso quer dizer? Quer dizer que tal número ele é múltiplo de um número e múltiplo do outro. Letra B. Quais os números que foram marcados apenas com o T? O que isso quer dizer? Aí você vai anotar todos os números que foram marcados com a letra T e depois vai escrever por que são esses números. Letra C. O que se pode dizer sobre o número 0? O que é o número 0? Apresentado nesse quadro. O que você conseguiu analisar? Aí você vai analisar todas as questões e vai responder a letra C. Número 5. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Aí você vai analisar qual deles que é múltiplos. Para eles ser múltiplos, eles têm que andar a mesma quantidade. Por exemplo, se é múltiplo de 2, eles têm que andar de 2 em 2. Se é múltiplo de 3, ele tem que andar de 3 em 3. Se é múltiplo de 4, tem que andar de 4 em 4. Começando pelo número 0. Então, você vai analisar aqui e vai responder qual conjunto, qual das letras aqui corresponde a um conjunto de múltiplos. Sistematizando os conceitos. O conjunto dos múltiplos de um número natural, n, será indicado pelo símbolo m, de múltiplo, e n, que compõe os números. Exemplos. Múltiplos de 6. É composto pelo conjunto 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e 3 pontos, que quer dizer que é infinito. E vai continuar. Múltiplos de 9. Representado pelos conjuntos 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. 3 pontinhos, que quer dizer que vai continuar. Múltiplos de 13. Conjunto do múltiplo de 13 começa 0, 13, 26, 39, 52, 65, 78. E continua também. Então, a partir dessa explicação, você irá responder a atividade 6. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Letra A, múltiplos de 5, é aquele que você vai andar de 5 em 5. Letra B, múltiplos de 7, é que vai andar de 7 em 7. Letra C, múltiplo de 15, vai andar de 15 em 15. Letra D, múltiplo de 30, vai andar de 30 em 30.
Como aqui não falou a quantidade de números que foram pedidos, então você vai considerar 5 números. Não pode esquecer de colocar os 3 pontinhos, que quer dizer que continua, né? Porque os conjuntos, os números, eles são infinitos. Então, essas foram as atividades da primeira semana do 6º ano PET volume 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima.